Oi, gente! Bem-vindos ao Quinta de Luz Digital mais uma vez. Sejam todos, todas, todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa que acolhe, a essa casa que cuida, a essa casa que quer construir, junto com vocês, um mundo melhor para todo mundo. Porque no mundo cabe todo mundo. No mundo cabem todas as opiniões, contanto que elas se respeitem, contanto que elas não firam a outras pessoas, contanto que o desejo de fazê-las se propagar não seja ofensivo à dignidade do outro, da outra, dos outros, das outras, de outrem. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sobre a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ação diante do mundo, mas também sobre o respeito ao outro, sobre a importância da gente se posicionar, a importância da gente não deixar alguém pisar na gente, mas também não sair por aí pisando nas outras pessoas. Eu sou Júlia, mais uma dos tantos e tantas trabalhadores da casa, e tô aqui para conversar com vocês com muita alegria, muito amor e muito desejo de que essa mensagem toque o seu coração. A gente está vivendo agora um tempo de efervescência política no nosso país. E em muitos momentos, instituições que são tidas como religiosas não se posicionam diante dessas questões. Achamos aqui no Quinta de Luz que talvez fosse legal a gente se posicionar, não partidariamente, jamais, não é disso que se trata aqui, mas a gente se posicionar politicamente. Porque o espiritismo também é político. Afinal de contas, política é o conjunto de ações, de medidas, de instrumentalização da nossa ação diante do mundo. E agora, a gente precisa falar sobre como nós, habitantes desse planeta, habitantes desse país, precisamos agir com ética, com decência e com amor a quem está do nosso lado. Eu não estou falando de quem está lá em cima, de quem almeja estar lá em cima, nesse lugar de suposto poder, nesse lugar de gerência do nosso país. É aqui, com quem está do lado da gente, com quem convive com a gente, com quem trava as batalhas do dia a dia junto conosco. Certo dia eu li uma frase nessas coisas que aparecem de Instagram, de internet, eu não sei de quem é a frase, mas a frase é o seguinte: onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Eu acrescentaria ainda mais um pouquinho. Às vezes, podem até gerar conflitos, mas se são pessoas sábias e pessoas respeitosas, esses conflitos são resolvidos com dignidade e não com violência. Esses conflitos são discutidos e resolvidos para que todo mundo possa crescer. Acordos não funcionam se beneficiam só um lado. Um acordo tem que beneficiar os dois lados, ou os mais lados que existirem numa situação. É importante nesse momento a gente saber que cada um pode ter sua opinião. É importante a gente saber e a gente respeitar a forma do outro, entender o mundo, entender o que acha melhor. Aqui no nosso país isso é fundamental. A gente tem um livro, psicografado por Chico Xavier, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se eu não me engano, ele é de autoria de Manuel Filomeno de Miranda. E naquele livro, que é super interessante, em alguma medida o que me chega à compreensão é que nós, enquanto pátria que se revela como ancoradouro, como receptária, como recebedora mesmo, assim, de tantos espíritos diferentes, de tantas culturas diferentes, a gente enquanto efervescência cultural, a gente enquanto solo fértil para miscigenação religiosa, para tantas potências. Veja só, veja a nossa culinária, veja a nossa cultura de música, de arte, de dança, o quanto a gente é explosão, o quanto a gente é pluralidade, o quanto a gente é diversidade. Aqui cabe todo mundo. Cabe todo mundo
respeitando-se o direito de ser, de existir, de pensar. O respeito à ideia e ao pensamento do outro precisa pautar as nossas ações. E a gente precisa sempre ser responsável com isso, para que também a gente não fique subjugado, para que a gente não ache que deva respeitar acima do respeito a nós mesmos. A gente precisa se posicionar, a gente não pode ver coisas, injustiças acontecendo. É importante que a gente reflita sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amem seus inimigos, Fenelon fala sobre o ódio. E ele diz assim: amem-se uns aos outros e serão felizes. Procurem amar principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Cristo, que deve ser o modelo de todos, deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superiores a eles. Se os odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois esse gesto chegará até ele como um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Amar a todos é uma das provas mais difíceis, eu bem sei, pois durante a minha última existência terrena passei por essa tortura. Os que violam a lei do amor serão punidos por Deus, nessa vida ou na outra. Não esqueçam, meus queridos filhos, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Eu escolhi ler esse texto para vocês porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu acredito verdadeiramente no meu coração que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não deixar ambivalências, sentimentos contraditórios dentro de nós pautarem e serem os gatilhos das nossas ações. Para que a gente não deixe que o ódio seja o combustível das nossas ações. Vamos lutar a boa luta, defender ideias. Vamos entender que a nossa ação, o nosso voto, a nossa reflexão, a nossa discussão crítica pautada na ética, pautada na condição de acreditar que o outro também tem a capacidade crítica, é que vai levar a gente adiante. Ele fala aí alguma coisa sobre punição, né? Que quem faz o mal será punido nessa vida ou na outra. Eu acho que isso aí também é uma questão até de tradução do Evangelho e de entendimento, talvez, do período em que o Evangelho foi escrito, né? Porque, para mim, Deus jamais vai ser um Deus punitivo. Deus jamais vai ser um instrumento de mal para o outro. Nunca. Deus se expressa, se manifesta e se coloca através do amor, da generosidade, da bondade. Isso não quer dizer da condescendência. Não é isso. Mas é de agir pegando um limão azedo e fazendo uma limonada gostosa e refrescante. É agir a partir da nossa condição de ação, contribuindo com uma gotinha que seja para um oceano. Porque em uma gota está contido o oceano inteiro. Vamos aproveitar esse tempo para a gente tentar construir o que a gente deseja na nossa realidade micro. Porque a partir do momento que a gente constrói na nossa realidade micro, que a gente cultiva o amor, o bem, o respeito ao outro, a gente pode agir em direção à nossa comunidade. Aí, a partir disso, a gente vai pautando a nossa ação diante do nosso país e diante da humanidade como um todo. Sejam respeitosos e responsáveis com vocês, porque a sua ação é transformadora. Que a gente aprenda que futebol, religião, política podem ser conversadas sim, porque todo assunto que diz respeito à humanidade merece a atenção da gente. Todo assunto que diz respeito às nossas paixões merece o nosso olhar,
para que ele saia dessa vulgaridade, para que ele saia desse ímpeto que às vezes é pautado de violência, para que ele saia desse lugar de fragilidade. Porque é tão frágil, né? A gente achar que não pode conversar sobre algo. A gente pode conversar sim, com respeito, com transparência, com cuidado com o outro e principalmente acreditando que o outro tem uma reflexão digna também, que merece ser ouvido. Não vale aceitar e acatar tudo, não vale ser condescendente, mas vale sim abrir o coração para discussão, porque se a gente quer construir um lugar melhor para todo mundo tá incluso nisso, né? Vamos dar a chance pra gente pensar junto, pra quem sabe a gente, a partir de agora, começar a construir na nossa ação aqui a transformação que a gente quer ver no mundo, a transformação que a gente quer ver em todo canto. Por hoje eu fico por aqui. Encontro vocês em breve. Tchau, gente!